Olá, meu nome é João Guilherme, eu sou pesquisador pós-doc no Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, à frente do Laboratório de Dados, e a pesquisa sobre a qual vou falar hoje é resultado de um esforço conjunto do nosso instituto com pesquisadores do Laboratório Nacional de Computação Científica, do ITS Rio e da PUC-Rio. Então, para início, uma contextualização breve, atualmente a automação de postagens e diferentes tipos de bots sociais estão presentes em diversos ramos da atuação profissional em rede, não necessariamente de modos ilícitos. Então, os influencers podem agendar postagens e coisas do tipo, sem necessariamente estarem envolvidos com um ataque às instituições, campanhas de discurso de ódio, por aí vai. E atualmente a gente não tem diferenciações entre os tipos de bots diferentes. Então, a gente mistura um bot de ataque, muitas vezes associado a campanhas contra instituições, com alguém que está agendando uma postagem, por isso tem um comportamento temporal diferente do humano, ou ainda alguém que está subindo uma hashtag que não tem necessariamente a intenção de atacar qualquer instituição ou coisa do tipo. Sem essa diferenciação, a gente acaba não sabendo o que as pesquisas sobre bots estão de fato falando, a que tipo de bot aquela pesquisa se refere, aonde ela cabe ou não, ou ainda se tem variações regionais, uma vez que o bot é uma definição de robô baseado no comportamento, e o comportamento atípico ele é atípico de acordo com a cultura específica. Então, será que o identificador de bot feito para os Estados Unidos funciona no Brasil? Essa é uma das questões, das várias questões que a gente busca responder. Então, a gente tem três frentes metodológicas. A primeira é a coleta de dados. A gente usou a ferramenta Epoch Twitter Crawler com os parceiros da PUC-Rio que desenvolveram a ferramenta, para coletar dados das eleições de 2020, de 26 de setembro a 30 de novembro, em Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre e Fortaleza. Na sequência, a gente utilizou o Pegabot para identificar 4 tipos de bots diferentes. Esses tipos são os bots identificados de acordo com a análise do usuário, ou seja, é um perfil criado de repente, sem muitos seguidores, que de repente começa a ter um comportamento de robô. Uma segunda frente é o padrão temporal atípico, incompatível com o comportamento humano. Uma terceira frente é a análise de sentimento, ou seja, perfis muito raivosos o tempo todo, ou o oposto. E, por fim, a análise conferindo a rede de quem tem um comportamento de spam. E da combinação desses 4 tipos, a gente pode tirar outros, chegando aí a 16. Então, um perfil, por exemplo, que tem comportamento de spam e não é pego como bot na análise de sentimento, ele pode ser um difusor de propaganda. Enquanto aquele que é pego na análise de sentimento, ele não está só tendo comportamento de spam, ele está atacando alguns grupos enquanto faz isso. Então essa diferenciação ela é muito importante para trazer nuances e entender os vários tipos de propaganda computacional que a gente acha, e quando a gente compara isso com cada contexto regional, a gente começa a ter um cenário bastante complexo e bastante interessante. Por fim, uma vez que a gente identificou diferentes tipos de bots, a gente começa a olhar se há padrões, por exemplo, lexicais. Esses tipos de bots têm vocabulários específicos e diferentes? Esses tipos de bots compõem clusters em redes de hashtag? Ou alguns atuam isoladamente, outros em clusters? Como é que é essa distribuição? A gente pode identificar diferentes clusters com funções diferentes? E a partir daí a gente tem nossos resultados preliminares. Eu vou mostrar brevemente aqui. O tamanho dos pontos corresponde ao número de tweets que eles apresentam, e a gente tem aí as cores correspondendo à comunidade, que no caso são os clusters, cada um recebendo uma numeração diferente. Então, uma primeira coisa que a gente pode ver dessa comparação regional é como os padrões de Recife e Fortaleza são diferentes de todos os outros. A gente vê que os clusters têm variações regionais no Sudeste, por exemplo, mas a distribuição deles não varia tão radicalmente quanto quando a gente olha para o Nordeste. Particularmente quando a gente olha esse pontinho azul ali, que é a comunidade 174, que vai ser importante no espaço subsequente. Ela não é tão importante em nenhum outro lugar, embora siga muita gente, ela não tem essa quantidade de seguidores. Se a gente olha os eixos aí de seguidos e seguidores que a gente usou para localizar esses pontos e diferenciar o potencial impacto de cada um deles de um lado, considerando quantas pessoas seguem esses grupos, e por outro, olhando quantas pessoas elas seguem também, para ver em que medida são perfis, enfim, que não seguem ninguém e estão postando de modo muito atípico. As duas comunidades mais relevantes, a 1020 e a 174, elas são representadas por esses duas nuvens de hashtag. À esquerda, hashtags mais hostis voltados a ataque, que caracterizam a comunidade 174, e à direita,
de incentivo e de divulgação de SOS, de várias campanhas que caracterizam a 1020. Nessa rede, o cluster 174 está em amarelo e o cluster 1020 está em vermelho. A gente conseguiu achar perfis diferentes de bots, sim, em cada um desses clusters. Esse é um ponto muito interessante. Então, a comunidade 174, dedicada a ataques, ela concentra 53% de todos os perfis pegos como bot na análise de usuário, aqueles recém-criados com comportamento atípico. Isso é muito interessante. Enquanto aquelas dedicadas a campanhas de incentivo, campanhas de vira-voto, ou enfim, outros tipos de campanha que não necessariamente envolvem hostilidade com relação a atores específicos, eles foram pegos na análise de spam, particularmente, mas não em outros. Então, de fato, os clusters diferentes têm tipos de bots diferentes, têm funções diferentes e léxicos específicos, quando a gente olha. Brevemente um foco, né, nos dois, eu vou seguir pela questão do tempo. Quando a gente olha o vocabulário deles, essa é uma clusterização hierárquica descendente, né, uma árvore genealógica dos vocabulários que a gente achou ali dentro. A gente pode ver que os vocabulários das mensagens, aí já vai além das hashtags do 174, eles estão representados ali pelo azul claro, principalmente, e eles envolvem xingamentos, né? Invasor, vagabundo, safado, canalha. Enquanto os da comunidade 1020, eles são o vocabulário ali número 7, tá? Entre o azul escuro e o roxo, né? Que envolve diversos candidatos mulheres, envolvem força, sorte, torcida, né? E um vocabulário mais próximo disso. E além disso, a gente vê vários padrões de variação regional. A gente tem um vocabulário muito ligado a Rio de Janeiro, um vocabulário muito ligado a São Paulo. Então a gente tem sim como identificar o léxico de cada grupo e dentro desse léxico qual é o tipo de bot predominante e qual cluster está mais envolvido com aquela discussão. Isso confirma boa parte das questões que a gente encarou como possíveis questões para esse trabalho, reforça a necessidade de melhor entendimento sobre onde cada tipo de bot está sendo utilizado, para quê, e o que a gente pode falar sobre cada um deles, não só falando de bots como uma coisa geral, né, indiscriminada, sem diferenças internas. Então, os diferentes tipos de bots compõem clusters diferentes, com perfis diferentes, funções diferentes, léxicos específicos, e existe sim uma variação regional entre as capitais, e a gente atualmente está expandindo a quantidade de capitais analisadas para conseguir ter um banco nacional mostrando os padrões de cada capital e se preparar melhor para lidar com esse tipo de comportamento nas eleições do ano que vem. Muito obrigado, a gente ficou muito feliz de poder apresentar esse trabalho na Brasilândia desse ano, e aqui a gente tem os outros autores, né, que também estão envolvidos nesse esforço. Muito obrigado.